de imediato, então, passamos a palavra para a doutora Jossana Cera, que é a nossa meteorologista, consultora do IRGA, pesquisadora, agrônoma também, nas horas vagas, né? E doutora em engenharia agrícola, que vai proferir, então, a palestra sobre, né, o que esperar, o que tivemos na safra passada, né, Jossana, e o que esperar para a próxima safra. Sempre muito aguardada essa palestra, né, a nossa garota do tempo. Obrigada. Bom, então, uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui mais uma vez, né, mais um ano, falando um pouquinho sobre o prognóstico climático na FENARROZ. Então, eu vou falar hoje sobre como a safra 2023-24, já estou pensando na seguinte, como o El Niño dessa safra impactou o Rio Grande do Sul e o que esperar para a próxima safra, 2024-25. Bom, então aqui um breve sumário. Então, eu sempre inicio falando um pouquinho sobre as condições meteorológicas da última safra. Vou falar um pouco, né, ali como eu coloquei sobre a enchente, ou melhor dizendo, as enchentes, né? Tivemos sucessivas enchentes na última safra. E qual a tendência, né, para a safra 2024-25 e as considerações finais. Indo para o primeiro tópico. Então, aqui, essa tabelinha, né, ela resume basicamente aí o que nós tivemos na última safra, em termos de El Niño, Laninha. Então, esses valores em azul, aqui o pointer não aponta direito, mas, enfim, esses valores em azul aí, eles mostram, né, as 3 laninhas consecutivas que nós tivemos na última safra. E aí, aqueles 2 valores, 3 valores em preto ali, o breve período de neutralidade que nós tivemos no último período e o posterior desenvolvimento da laninha, que ela chegou lá. Deixa eu subir aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês, fica mais fácil. Esses valores aqui, então, na última coluna, novembro, dezembro, janeiro, então, o último valor ali de 2 graus significa a anomalia máxima que esse El Niño chegou. Então, por exemplo, o Centro Americano de Meteorologia não considera que o El Niño foi de intensidade muito forte ou um super El Niño, coloca só como intensidade forte. E alguns outros meteorologistas consideram como muito forte esse El Niño que a gente teve, tá? Porque as anomalias acima de 2 graus seria já na categoria muito forte. E aí, depois, aqui a gente está, aqui até eu atualizei, o último trimestre ali, ó, é maio, junho, julho, com 0,2, positivo ainda, caracterizando o período de neutralidade que a gente se encontra. Então, estamos a 2 trimestres em neutralidade, na verdade, desde o mês de maio, tá? Então, são 3 meses. E aí, a expectativa, né, pela tão aguardada, né, ou não, laninha, né? Então, essa é a grande expectativa. Será que a gente vai ter laninha para a próxima safra ou não? Já de antemão, né, antecipo que, se ela acontecer, ela já está atrasada, tá? Ela já deveria estar em desenvolvimento nesse período. Aqui falando, então, sobre a anomalia da temperatura da superfície, anomalia da temperatura do ar, média do ar mensal. Então, os valores em amarelo para o laranja são temperaturas acima da média. Então, desde agosto até junho, nós tivemos a maior parte dos meses com temperaturas acima da média, com exceção de outubro, janeiro e depois maio aqui, principalmente devido ao excesso de chuvas. E aí eu coloquei esses 2 mapas da estação meteorológica do IMET, né, de Santa Maria. Os dados aqui de Cachoeira eu não consegui acessar, que são de outra fonte. Mas, só comparando 2 safras, esse primeiro gráfico é da safra 22-23, então a laninha, que foi extremamente seca, e o gráfico de lá do último El Niño, né, um ano bastante úmido. Então, a linha em vermelho é a temperatura máxima e a azul, temperatura mínima, de 1º de agosto a 30 de junho. Tá? Então, o que a gente observa? Com anos secos,
a gente tem essa região, principalmente aqui no período da safra, tá? Uma amplitude térmica maior, então a tendência é de que as temperaturas máximas consigam se elevar mais, e as temperaturas mínimas geralmente têm alguns picos mais baixos, né? Aqui, na safra passada, tivemos lá em novembro, depois ali no final de fevereiro, o frio do carnaval. Já no ano mais úmido, como esse último, a gente tem temperaturas mais altas durante o verão, sim, mas temperaturas de 35 graus ou superiores, ou vários dias consecutivos com temperaturas acima de 35 graus, elas são mais difíceis de acontecer, porque geralmente tem uma chuva no período da tarde, ou maior nebulosidade, e a temperatura acaba não subindo tanto, tá? E aí a amplitude térmica ela acaba sendo um pouco menor. E o que chama atenção também no ano passado, com a maior cobertura de nuvens durante a noite, né, a tendência é que a temperatura mínima ela não baixe tanto, né? Mas mesmo assim, no ano passado tivemos temperaturas, mesmo durante o verão, né, aí abaixo, igual ou abaixo dos 15 graus, né, que é até uma temperatura baixa para o período do verão ali de dezembro a março. E aqui em relação às precipitações, então com o El Niño, né, a gente sempre espera que as precipitações fiquem acima da média durante a primavera, e foi o que aconteceu aqui setembro, outubro, novembro e também o dezembro, boa parte do estado, com chuvas acima da média, né? Depois, no período de janeiro, fevereiro e março, aqui em parte do estado, tivemos precipitações abaixo da média, e aí sempre ressaltando, mesmo em períodos com El Niño moderado, forte, muito forte, a gente pode ter a ocorrência de estiagens curtas ou regionalizadas durante o período do verão. Aconteceu na última safra, aconteceu lá na safra 15/16 também, que foi um El Niño com uma intensidade até mais forte do que esse. Tá? E um segundo momento em que o El Niño traz um impacto nas chuvas é durante o outono. E aí a gente observa, né, meados de março e abril e maio, principalmente, com chuvas acima da média. Claro que não se esperava que as chuvas fossem ser tão acima da média, né, tão volumosas como foi ali no evento da enchente do outono, né, mas se esperava que elas fossem ser mais frequentes e pudesse atrapalhar o período final da colheita do arroz e da soja. E fazendo o mesmo comparativo aí para a região de Santa Maria, lá na safra anterior, 22/23, então de 1º de agosto a 30 de junho, a gente teve 914 milímetros acumulados, e nessa última, 2.691, 3 vezes mais o volume de chuva nessa safra em relação à anterior. Né? Isso basicamente ocorreu em toda essa região que vai do centro até o leste, serra do Rio Grande do Sul. E aqui a radiação solar. Então, são as médias mensais, valores em verde são a radiação solar abaixo da média e laranja acima da média. Então, aqui o comparativo até com as duas últimas laninhas. Então, o período da primavera, aqui contando outubro, novembro e dezembro, com radiação solar abaixo da média, na maioria das regiões, e o período que a maior parte das lavouras esse ano, né, das lavouras de arroz estiveram em período reprodutivo, a radiação solar ela ficou mais próxima da média nesse período aí de janeiro, fevereiro e março. Claro que se a gente comparar com as duas últimas laninhas, a média desses 3 meses ela foi menor, né? Mas mesmo assim não foi um fator tão ruim, principalmente pensando em arroz, né? Lá no início da safra a gente até pensava, imaginava, né, que a produtividade de arroz fosse ser até menor, né? Se falava em 5, 10% de redução de produtividade e ficou em torno de 4 a 5. Bom, e agora falando um pouquinho das enchentes, né? Na verdade, a enchente que mais nos impactou e que mais nos deixou assim preocupados, né, foi essa de maio, mas na verdade todo desencadear disso, né, aconteceu antes, que foi lá durante o período da primavera.
Então, o excesso de chuvas da primavera acabou levando ao atraso da semeadura do arroz, né? Principalmente aqui na região central, até. Eu coloquei aqui esse gráfico da evolução da semeadura, que ocorre semanalmente, então está de 11 de outubro a 6 de dezembro. E a região central, na linha preta, sempre foi a região com a semeadura mais atrasada, quando comparada às outras regiões do estado. Tá? Sendo que 50% da área, apenas 50% da área tinha sido semeada até o dia 25 de novembro. Tá? E aqui, a precipitação diária, então, de 15 de agosto a 15 de janeiro. Tá? Então, as precipitações muito frequentes nesse período da primavera, e aqui as poucas janelas de semeadura que a gente teve, né? Mais aí do final de outubro em diante. E 79% da área havia sido semeada até o dia 20 de dezembro. Então, após 20 de dezembro, ainda tinha 20% para ser semeado. Então, o atraso da época de semeadura do arroz também acabou levando ao atraso da semeadura da soja. Bom, e aqui, falando um pouquinho sobre o início da enchente, né? Lá entre o final de abril e início de maio. Tá? Então, aqui eu vou caracterizar um pouquinho a parte meteorológica, né, sinótica que a gente tem. Então, aqui a gente tem o mapa da América do Sul, a Cordilheira dos Andes, tá? E naquela ocasião a gente tinha essa latitude que a gente está aqui, de 30 graus, né? É uma região em que passam sistemas transientes, que a gente chama, que são as frentes frias. Então, toda hora tem frente fria passando. Tá? É normal. E atrás da frente fria sempre tem ar frio chegando, ar frio na sua retaguarda. Só que naquele período a gente tinha uma massa de ar quente e seco lá na região central do Brasil, que estava se expandindo, né? Ficando numa proporção cada vez maior, caracterizando situações de bloqueio atmosférico que vocês devem ter escutado na TV. Então, quando a gente tem essa situação, as frentes frias elas chegam, e elas são impedidas de avançarem, elas não conseguem avançar ali por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e gerar chuva naquelas regiões. Então, elas iam passando e desviando para o mar e gerando chuva aqui para nós. Tá? Aliado a isso, a gente tem a região aqui amazônica, né, como um todo, compreende não só o Brasil, outros países também. Então, a característica dela é ter ar quente e úmido. E aí, pelas correntes de jato, elas são trazidas, né, aqui para o sul do Brasil. A própria frente fria, toda a dinâmica ali dela, acaba puxando também esse ar quente e úmido para cá. Então, isso fez com que as chuvas, que isso gerasse chuvas fortes e persistentes aqui sobre o sul do Brasil. Tá? Então, do dia 27 de 27 de abril a 2 de maio, a gente teve, em média, de 300 a 400 milímetros de chuva na região, com alguns pontos, né, alguns municípios com 500, 700, 800 milímetros, tá? Em 6 dias. Então, isso corresponde a 1/3 da média anual de chuva. E aí nós tivemos os diversos desdobramentos, né? Deslizamentos de terra, quedas de barreira, extravasamento de rios, perdas de lavouras e infraestrutura, grandes danos em áreas de lavoura de arroz, praticamente todos os municípios aí afetados, né? Com as chuvas também, perdas de vidas, que essas infelizmente não voltam, milhares de desabrigados, e levou o Lago Guaíba ao seu recorde. Né? Então, lá na enchente de 41, famosa enchente de 41, o Lago Guaíba chegou a 4,76 metros de altura, né, do nível, e agora a 5,35 metros. E aqui ainda não chegou a 1 metro, aqui, que seria o nível normal dele, está em torno dos 2 metros ainda. Bom, e o que nos levou a esse evento? Né? O El Niño, de grande impacto. Então, esse El Niño, pela caracterização da NOAA, como eu comentei, ele não ficou entre os 3 mais fortes da história, mas ele, desde 1950 para cá,
ele ficou entre os 6 mais intensos, tá? Pode-se dizer que houve a formação de uma tempestade perfeita, né? Várias coisas foram se agregando e aí ocorreu todo esse volume de chuvas na região, que foi totalmente fora do comum. Aí aqui esse mapa que eu fiz com acumulado de precipitação. Então, o mapa A, o primeiro aqui, ele mostra o acumulado de chuva do dia 27 de abril a 27 de maio, 30 dias. Então, a região central, ali onde eu marquei, em torno de 700 a 800 milímetros acumulados. E apenas do dia 27 de abril a 5 de maio, a gente teve em torno de aquela área maior de 300 a 400 e o valor maior de 500 a 600 milímetros. Tá? Então, e ali na estação convencional de Santa Maria, esses 3 dias aqui, consecutivos, tiveram volumes acumulados superiores aos 100 milímetros por dia, né? O que é uma chuva muito forte que nos levou a essa enchente que até então, né, as pessoas, principalmente mais antigas, nunca tinham visto. E aqui é um mapa de imagem de satélite daqueles dias lá. Então, a maioria daqueles dias, essa era mais ou menos a configuração do sistema, né, que estava ocorrendo. Então, ele ocorria meio que em forma de V. As nuvens elas se formavam, né, um pouco a oeste ali da região de Santa Maria, iam crescendo e se deslocando para oeste. Né? Então, por isso que a região aqui com maior volume de chuvas é meio que em formato de V também. Então, pegou o centro, vales, região metropolitana e a serra. Bom, e aí o terceiro ponto, né, que no meu ponto de vista a gente deve levar em consideração, que são as alterações climáticas, né, que elas podem estar afetando esses sistemas. Né? O que a gente nota? Que alguns, talvez no nosso dia a dia a gente não perceba muito, mas ocorre numa região a gente ter uma onda de calor um pouco mais intensa ou duradoura. Esses eventos de chuva, pelo nosso azar, ocorreu dessa vez aqui, mas em outras partes do planeta vem ocorrendo de forma muito repentina e intensa. Então, a gente precisa levar em consideração esses fatores. Tá? Então, aqui é um mapa global, né, da temperatura da superfície do mar. Aqui ficou bem... as cores não estão favorecendo muito, mas, enfim, tem algumas poucas áreas em azul. Né? Depois vai ter 3 outros mapas desse que dá para ver melhor. Mas essa é uma notícia que saiu lá em outubro do ano passado, onde dizia: o El Niño continua no Pacífico tropical, mas globalmente ele não está sozinho. Então, o que eles queriam dizer? Aqui a gente tem o El Niño, né, no Oceano Pacífico, a caracterização, que é o aquecimento das águas, mas os outros oceanos ao redor do planeta também estavam muito aquecidos. E naquela época, os próprios cientistas da NOAA, né, colocavam que não se sabia como que isso poderia afetar o El Niño e como o El Niño poderia nos afetar. Né? Eles até pensavam que o aquecimento dos outros oceanos poderia fazer com que o efeito desse El Niño fosse mais brando, não fosse tão grave como em El Niños anteriores. Tá? E aqui essas linhas... aqui não deve estar aparecendo muito bem, mas tem a simulação das outras linhas. Tá? Mas a linha preta seria a linha média da normal climatológica, que a gente chama. E aí tem outras 3 situações. O que eles queriam mostrar aqui? Que quando a gente tem uma laninha, globalmente a temperatura da Terra ela deveria diminuir um pouco, né, por causa do resfriamento do oceano. E quando a gente tivesse um El Niño, a temperatura global da Terra deveria aumentar um pouquinho, né, a anomalia dela, por causa do aquecimento causado pelo El Niño. Aí a gente tem aqui a linha de 2016, o ano de 15 e 16 foi um El Niño muito forte, e as temperaturas estavam aqui até um pouco superiores. Tá? Ok, isso era o que a gente esperava. Tá? Só que aí veio o ano de 2022,
um ano que foi ali no meio daquelas 3 laninhas consecutivas, e a gente esperava que a temperatura ela pudesse ser um pouco mais baixa. Ela até foi um pouco menor que 2016, até a metade do ano, e depois ela acabou ficando igual. Então, mostrando que mesmo com eventos de laninha, a temperatura global ela seguiu subindo um pouquinho mais no decorrer desses anos. E aí, a linha mais vermelha, mais forte aqui, mais viva, ela seguiu até aqui final de outubro, né, que é quando saiu a notícia, então bem superior até a boa parte desse ano de 2016, né, principalmente aqui no segundo semestre do ano. Então, mostrando isso, que os anos, que cada vez mais eles estão sendo, a temperatura da Terra se elevando um pouquinho mais a cada ano. E essa outra fonte aqui, do Instituto Copérnicos, eles fizeram uma simulação de quando a temperatura global poderia chegar ao patamar de 1,5 graus acima da média. Que os cenários do IPCC colocam essa temperatura como um limite, né? Muito se ouve falar sobre essa temperatura do 1,5 graus. Tá? Momentaneamente, em alguns meses, a gente já passou desse limite. Mas para a gente dizer assim, a temperatura da Terra, do planeta, passou para um outro patamar, né? Teve uma alteração climática, a gente precisa que essa alteração perdure por pelo menos 20 anos, né? O ideal seria 30 anos ou mais. Mas, aqui só para exemplificar, a temperatura de 1,5 graus, ela foi ultrapassada por 3 meses consecutivos lá em 2016, e agora, em 2024, a gente está no 13º mês consecutivo com a anomalia acima do 1,5 graus. Tá? Mas aqui não quer dizer que mudou. Para mudar, a gente precisa ficar aí pelo menos uns 20 anos com essa temperatura. Tá? E aí eles fizeram uma projeção. Então, aqui os dados, eles vão desde 1970, aqui embaixo, mas aí eles pegaram esses últimos 30 anos, tá? E fizeram a simulação a partir desses 30 anos, dados reais aqui. Tá? E aí a gente ultrapassaria esse patamar lá por 2033. Tá? Não está tão longe. E esses prognósticos, os próprios cenários do IPCC, os pesquisadores que trabalham nele, né, colocam que essas alterações elas parecem estar cada vez mais perto do que eles mesmos imaginavam há uns 10, 20 anos atrás. Tá? Então, são cenários, não é para preocupar ninguém, nem para alarmar, mas são coisas que a gente, no meu ponto de vista, a gente precisa levar em consideração. Essa enchente ela foi muito catastrófica, gerou muitos impactos e prejuízos, que provavelmente em algumas áreas a gente vai levar mais de uma geração para conseguir voltar ao que era antes. Né? Então, e a gente não sabe, né, quando isso vai acontecer de novo. Se vai acontecer de novo o ano que vem, daqui 5, 10, 50 ou daqui 80 anos. Tá? E aqui os mapas que eu tinha comentado antes, né, alguém até me lembrou que o ano passado eu vim aqui e tinha mostrado esses 2 primeiros mapas, comparando junho de 97 com junho de 23. Foram meses de junho que antecederam, né, que o El Niño já estava a caminho. 97 foi um El Niño mais intenso que esse último, mas lá, aqui não aparece muito bem, mas a gente tinha muito mais áreas com anomalias negativas de temperatura. E só o El Niño aqui era o que estava em destaque, né, com anomalias negativas. E aí, o ano passado, a gente já teve um cenário diferente, com a maior parte dos oceanos mais aquecidos, e em junho de 2024, também até algumas áreas aí com anomalias até mais intensas, né? E aqui até mostra o início, né? A gente nota a diferença. Aqui a gente tinha o El Niño em 23, em 24 o início bem tímido do resfriamento, indicando aí a possibilidade da laninha. Então ficam algumas questões, né? Como que o aquecimento anômalo dos outros oceanos afetou o El Niño? Como que ele poderá afetar a laninha, se ela vai acontecer esse ano, ou futuras laninhas, se esse cenário, né, ele seguir predominando nos próximos meses?
Será que teve algum impacto sobre as chuvas aqui no Rio Grande do Sul? A gente não consegue nem separar assim, o El Niño foi responsável por 5, 10, 20% sobre essas chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Essas alterações climáticas também a gente não tem como quantificar se foi 1%, 5%, 10%. Tá? E será que estamos nos encaminhando para um novo cenário? Não sei e provavelmente nenhum pesquisador, cientista consegue dizer, porque a gente precisa ver se esse padrão vai se repetir ao longo dos próximos anos. E aí, fazendo um resumo dessa parte, né? Então, as chuvas da primavera geraram um atraso da semeadura do arroz e da soja, atraso, consequentemente, na colheita, né? E aí vieram as chuvas de abril e maio e acabaram gerando, né, perda de lavouras de arroz e soja, que ainda não foram colhidas, e todos os outros danos que nós tivemos, perdas de infraestrutura, solo, enfim. E o que a gente pode esperar para a próxima safra, 2024-25? Então, aqui é o mapa da temperatura da superfície do mar, do mês de junho, tá? Então, as áreas em laranja são anomalias positivas e as em azul, negativas. Então, aqui mostra o resfriamento bem tímido do Oceano Pacífico. O mapa de maio e de junho ele é basicamente igual, então e o mês de julho provavelmente vai ser muito parecido, com esse resfriamento ele está meio que estagnado, parado, ali nessa região do Ninho 3.4, principalmente. O Ninho 1+2 aqui, que é esse quadradinho pequenininho, em maio chegou a menos 1.1 e agora em junho ficou com menos 0,5. Então, ele deu até uma retraída. Tá? Então, essa laninha, se ela acontecer, ela vai ser bem tardia mesmo. E aí, outro fator, né, mas a questão do Oceano Atlântico, a gente precisa ver lá a partir do mês de novembro, dezembro, como que vai estar, se vai estar mais aquecido ou mais frio que a média, porque isso também pode influenciar nas chuvas, principalmente da faixa leste e um pouco aqui na região do centro para o leste do estado. E aí, para ver laninha, a gente precisa ter o acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Tá? E a parte atmosférica também não está se decidindo para que lado vai. Então, quando a gente tem a situação de laninha, essa parte atmosférica, que é o índice de oscilação sul, ele fica na sua fase positiva, enquanto o resfriamento fica na fase negativa, né, a laninha. Aqui no El Niño, ao contrário, e agora, nesses últimos meses, ele segue oscilando aí entre os valores dentro da normal. Até nas últimas semanas, ela ficou um pouco mais aqui para o negativo. Tá? Então, desfavorecendo esse início da laninha. Né? Então, a gente diz que, no momento, não temos o acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Seguimos em neutralidade climática. E aqui eu trouxe o mapa do dia 4 de agosto. Então, mostrando, né, as áreas aqui em azul, o resfriamento muito fraquinho, muito, muito fraco mesmo. A anomalia da última semana ficou em menos 0,2 graus Celsius. Então, foi a primeira semana com anomalia negativa, mas mesmo assim dentro da neutralidade. Talvez, para que haja o desenvolvimento dessa laninha, alguma coisa precisa perturbar a atmosfera para que esse resfriamento volte a se intensificar. Me chamou a atenção essas águas mais frias aqui embaixo, mas, na verdade, não é daqui que elas sobem para cima, né? É das águas abaixo da superfície nessa região central. Mas talvez seja alguma coisa que possa favorecer o resfriamento. E aqui as águas subsuperficiais, então mensais, né? Desde abril até julho. Então, lá em abril, a gente tinha uma área até maior, uma magnitude maior de resfriamento, abaixo do nível da superfície, né? Aqui é como se fosse o zero, ó, até 400 metros abaixo da superfície. Só que a partir de junho, essa mancha de águas frias começou a enfraquecer até o mês de julho. Então, por isso que esse início da laninha ele está cada vez mais longe. Tá?
O Centro Australiano de Meteorologia também diz que as condições neutras continuam com o desenvolvimento da laninha atrasado. Os australianos utilizam o limiar aqui de menos 0,8 ou abaixo disso, né, para caracterizar a laninha. Já os americanos colocam que a neutralidade deve persistir nos próximos meses e a laninha é esperada durante esse trimestre aqui, agosto, setembro, outubro, com 70% de probabilidade. E eles utilizam um limiar aí de menos 0,5. Tá? E aqui eu chamo a atenção que essa história da laninha começou lá em fevereiro. Tá? E aí sempre a gente faz a ressalva, a própria NOAA coloca isso, que a gente deve ter cuidado com as previsões do período do outono. Tá? Porque elas têm um baixo índice de acerto para previsões muito para frente, muito estendidas. Tá? E aqui esse gráfico eu resumi as previsões. Então, o roxo é para o trimestre junho, julho e agosto. Então, lá na previsão de fevereiro, para junho, julho e agosto, eu tinha 55% de probabilidade da laninha se caracterizar. E aí foi passando os meses, e em junho caiu para 39%. Para o trimestre agosto, setembro, outubro, que é o que a gente espera que ela vá se caracterizar agora, lá em fevereiro tinha 74% de probabilidade, na previsão de março foi para 82%, e agora na previsão de julho caiu já para 70%. Então, conforme o tempo foi avançando, essa probabilidade foi diminuindo, tá? Porque a NOAA está postergando, né, esse início da laninha. Bom, e qual é um outro fator aí que dá uma esperança a mais para esse desenvolvimento da laninha? A gente olha muito o ENOS, né, que é o El Niño Oscilação Sul, que tem fase fria, que é a laninha, fase quente, que é o El Niño. Mas tem um outro padrão, que é a oscilação decadal do Pacífico. Ela também tem a fase quente e a fase fria, tá? Como mostra aqui. Só que ela dura em torno de 20, 25, 30, 35 anos. Varia, tá? O quando ela vai mudar o padrão dela. Então, por isso que eu até marquei aqui as fases desde 1947. E aí, o que os estudos dizem? Que quando eu tenho a oscilação decadal do Pacífico negativa, por exemplo, eu teria um maior favorecimento a ter eventos de laninha, e quando as laninhas ocorressem, elas pudessem ser mais intensas, porque eu tenho dois fenômenos na mesma fase, que é a fase negativa. Não quer dizer que não vai ter El Niño, né? Aqui, até nessa ocasião, ela chegou a ficar momentaneamente positiva, né? Virou o sinal, que foi quando teve o El Niño de 15 e 16. Tá? Mas esse ano, 2023 para 2024, ela se manteve negativa. E aí eu fiz a contagem desses dois últimos períodos. Então, na fase positiva, a gente teve mais eventos de El Niño, 9 contra 4 de laninha. E na fase negativa, 13 eventos de laninha contra 8 de El Niño. E aqui só o gráfico mostrando os valores mensais, porque aqui eu coloco os valores anuais, tá? Então, de janeiro de 23 a maio de 2024. Então, todos os meses com a oscilação negativa. E aqui indo para a parte da previsão. Então, esse aqui é do IRI, da Universidade de Colômbia, atualizado em julho. Tá? A próxima atualização desse vai sair lá pelo dia 20 de agosto. Então, esse modelo aqui, ele provavelmente está vendo o resfriamento do Oceano Pacífico no futuro, né? Que seria a laninha. Por isso que ele coloca aí a maior parte do mapa do Rio Grande do Sul pintado de amarelo para o laranja, que significa probabilidade das precipitações ficarem abaixo da média. Principalmente aqui no trimestre agosto, setembro, outubro, novembro. Depois, essa probabilidade de chuvas abaixo da média, ela fica mais do centro para a fronteira com o Uruguai. Tá? E esse mapa aqui do outubro, novembro, dezembro, ele até ficou cinza aqui, que seria dentro do normal, né? Só que eu não sei se tem um erro nele ou não. Se estiver certo, é bom para nós, porque seria chuvas dentro da normal. O que me chama a atenção é o marrom aqui,
que ele deveria estar dentro desse quadradinho, né, pela lógica aqui das cores, tá? E aqui olhando as previsões mensais. Aqui eu atualizei, só saiu atualização nesse mês do CanCIPS, que é um modelo canadense, e do CIMAGRO, tá? As outras são ainda do mês passado. Então, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mostra agosto com probabilidade de as chuvas ficarem abaixo da média. Setembro, aqui para a nossa região central, seria mais próxima à normal, tá? E as áreas em azul mais para o leste, acima da normal. E o mês de outubro, com precipitações acima do normal. Por isso que isso foge um pouco desse viés de laninha, né? Com laninha, se a laninha já estivesse estabelecida, a gente teria uma maior probabilidade de ter uma primavera mais seca do que o normal. O CFS versão 2 é do modelo americano. Na última atualização, eles colocavam uma condição mais seca, mas agora eles colocam uma situação de chuvas entre normal e acima da normal, para a metade do centro para o sul aqui, para agosto e setembro, e outubro com chuvas acima da média. Esse CanCIPS aqui, eu atualizei, então na previsão passada, mostrava setembro e outubro também com uma situação de chuvas dentro da normal. Agora ele está mostrando aqui, do centro para o leste, chuvas acima da média, e para setembro e outubro, entre normal e abaixo da média. Tá? O MORE Clima Sul, que é um modelo aqui específico para o estado, chuvas dentro do normal para a metade sul, abaixo da média para setembro, e mais próximas da normal para outubro. E o CIMAGRO, aqui pega essa faixa bem central do Rio Grande do Sul, com uma tendência de chuvas acima da média para agosto, e normal para setembro e outubro. E aí eu tenho 3 modelos que fazem a projeção para novembro e dezembro também. E aí os 3 seguem nessa mesma linha, com a tendência maior de chuvas abaixo da média para novembro e dezembro. Tá? E o que eles provavelmente estão vendo aqui? Que essa laninha se caracteriza e aí o modelo automaticamente leva essa condição mais seca. Tá? Lembrando só, setembro e outubro são meses que chove bastante aqui na nossa região central. Novembro, geralmente, a climatologia nos diz que a precipitação é menor. Então, atenção a isso. Tá? E aqui falando mais de uma climatologia, tá? Esse estudo ele mostra como que ocorreria a precipitação nesses trimestres se a laninha já estivesse caracterizada, tá? Então, aqui pensando no trimestre de setembro, outubro, novembro, que seria a primavera, com a laninha caracterizada, a gente teria uma situação de chuvas abaixo da média nesse trimestre, assim como dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Março, abril e maio seria uma situação já mais próxima da normalidade em termos de chuva. E o trabalho aqui de Matzenauer, de 2017, também diz que no verão, no outono e inverno, as precipitações são similares em eventos de laninha e neutros, e a radiação solar também, então para o arroz seria bom, né? Anos de laninha e anos neutros. Na primavera, todas as localidades do estudo apresentaram desvio negativo com laninha. Na primavera, a precipitação é sempre acima da média em eventos de El Niño, sempre abaixo durante laninha e muito próximo da média em anos neutros. E aqui eu fui buscar, naquele mesmo mapa do primeiro slide, só que com mais anos, né? Se teve alguma outra situação em que a neutralidade começou tão tarde como nesse ano. E aí a gente teve, aqui eu coloquei, 2024, 25, 24, abril, maio, junho. Então, lá em 16, após o El Niño de 15 e 16, bem intenso, a gente iniciou até com a mesma anomalia, só que aqui é o primeiro trimestre, março, abril, maio, junho e julho, com menos 0,1. E aqui a gente ainda está com mais 0,2. Tá?
Então, aqui a gente teve o primeiro mês com neutralidade em maio, naquela situação também, só que o primeiro mês com patamar de laninha, com menos 0,5, foi em julho, tá? Que nesse ano já não vai acontecer, talvez possa acontecer em agosto, tá? E essa outra situação foi após o El Niño de 2009 e 10, só que a neutralidade começou num trimestre antes, tá? E aí, da mesma forma, o mês neutro começou em maio e o primeiro mês da laninha em julho, tá? Então, provavelmente, a gente vai começar essa laninha mais atrasada ou talvez nem inicie, seja uma situação de neutralidade fria, tá? Como já aconteceu em outras situações. E só para frisar, nesse ano de 16, a safra 16-17, teve uma laninha e ela foi bem curta, tá? E fraca, ó. Ficou de menos 0,5 a menos 0,7 a anomalia, tá? Então, abaixo de menos 1 seria laninha fraca, para vocês terem uma ideia. Então, acredito que a gente vai ficar numa situação muito parecida com isso. E a safra 16-17 também não teve estiagem, né, tão intensa, né? Foi algo mais brando, mais tranquilo. Considerações finais. Então, aqui, só mostrando a evolução da época de semeadura em anos de laninha, neutralidade e El Niño. Então, são os dados médios de 22 safras. Então, a linha azul aqui com a laninha, ela mostra uma evolução de semeadura muito mais rápida, né, no período da primavera, por ela ser mais seca. O ano neutro fica no meio termo e o El Niño, por chover muito durante a primavera, acaba tendo essa semeadura mais lenta e aí acaba atrasando. Esses dados, claro, são média do Rio Grande do Sul, né? Aí tem diferenças entre as regiões. Bom, o início da fase neutra foi declarada em junho de 2024. A expectativa da laninha iniciar é no trimestre agosto, setembro, outubro, com 70% de probabilidade. Deverá impactar na redução da precipitação em meados da primavera, interrogação, porque a laninha nem começou ainda, né? Então, há dúvidas sobre isso. E no verão, né? Ou a gente fica aí em neutralidade fria. Segundo o INMET, a temperatura média de agosto e outubro deverá ficar acima da normal climatológica e em setembro abaixo. E aí a gente não está com a laninha vigente, né? Mas com laninha a gente tem risco de frio tardio, né? Inclusive com risco de geada para setembro. Manter drenos e canais de irrigação limpos para o eficiente escoamento da água, isso é válido sempre. E aí, para refletir, né? Aqui a nossa região ela foi muito afetada por esses eventos de chuva muito intensas. A gente tem rios maiores, como o Jacuí, e rios menores, né, de menor proporção. E a questão é como que vai ser a dinâmica das águas na safra nessa situação, com esses rios assoreados, muitos rios que eram mais estreitos acabaram tendo a margem ficando mais larga. Será que numa situação de chuva forte, se antes, com 150 milímetros, o rio saía do leito, será que agora com 80, 100 milímetros já não vai sair? A mesma coisa com a situação de seca. Se antes eu ficava 15 dias sem chuva, o rio já cortava, não tinha mais como fazer irrigação. Será que agora, com 7 dias ou menos, isso já não vai acontecer? E como que a gente se prepara para o novo cenário, né? Do ponto de vista, isso aqui até mantive lá a questão do simpósio, né? Do ponto de vista da meteorologia, eu acredito que, por mais que todas as previsões, enfim, o acesso a dados tenha melhorado muito nos últimos anos, a gente está ainda muito longe do ideal, né? Às vezes a gente precisa de uma imagem de radar, enfim, os radares que a gente tem no estado são da aeronáutica, e aí justamente quando chove, ele sai fora do ar, né? Então, justamente quando a gente precisa. E falta muito ainda, né? Melhorar toda essa questão de captação de dados meteorológicos, né? E também a questão das previsões. A exemplo do que tem no estado de Santa Catarina, talvez seja interessante para o Rio Grande do Sul
ter um centro de previsão de tempo e clima focados principalmente para a agricultura, visto que o nosso estado é praticamente todo ele dependente, né, do setor agropecuário, e isso influencia muito nas nossas safras, né? Então, acho que isso, pensando no médio e longo prazo, é algo que seria interessante a gente pensar, né? Mas, enfim. Então, agradeço a atenção de vocês, e aí depois a gente fica disponível para os questionamentos. Obrigada. Agradecemos, Jossana, a tua participação. Chamamos, então, uma representante feminina aqui, Juliana Herve, para entregar o mimo, a princesinha, para a Jossana.